A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que você está aí para que eu possa compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. Deus procura os disponíveis, não os mais capacitados. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 16 a 27, nos conta uma história de um senhor que estava realizando um grande banquete. E ele chama seus servos e pede para que convide seus amigos, seus vizinhos, as pessoas mais importantes da cidade. E o primeiro que recebe o convite, ele diz o seguinte: comprei uma propriedade, preciso ir vê-la, peço desculpa. O segundo disse: comprei 5 juntas de bois e estou experimentando, não posso ir para esse banquete, peço desculpa. O terceiro disse: acabo de me casar, peço desculpa. E quando aquele senhor queria realizar o grande banquete, ouviu essas desculpas, ele se indignou e disse assim para os seus servos: vá pelas ruas e pegue todos aqueles que estão disponíveis e convide-os para meu grande banquete. E ele convidou pobres, aleijados, mancos e cegos, isso é, aqueles que estavam disponíveis. E Jesus continua no versículo 26 do capítulo 14 de Lucas: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Se eu perguntasse para você agora, você, quando foi escolhido por Deus, você acha que foi escolhido por causa das tuas capacidades ou porque você estava disponível? Pense nisso. A vida, ela é feita de escolhas. Sempre que você escolhe uma coisa, você está rejeitando outras coisas. Por quê? Porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Quando nós pensamos no reino de Deus, nós precisamos entender que Deus nos escolheu por causa da nossa disponibilidade. Isso é, a gente virou as costas para o mundo, para as distrações, para o pecado, e aceitou o convite dele de participar daquilo que ele estava fazendo na terra. Então Deus, ele não nos escolheu só por causa que a gente é capacitado, mas também porque estávamos disponíveis para cumprir o chamado dele. Jesus disse que muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso é, o convite de Deus em uma igreja, por exemplo, para ele usar é para todos. Todos que servem a ele e que o amam são convidados para sentar à mesa do banquete. O problema é que nem todos querem sentar. Alguns vão dar uma desculpa esfarrapada. Por exemplo, estou cansado, estou ocupado, estou fazendo alguma coisa importante e não posso ir. Por mais simples que seja aquela obra que iria fazer na igreja ou queria fazer para o Senhor em algum outro local. Então observe que sempre que o Senhor convida, o convite é para todos, mas nem sempre todos aceitam esse convite. É por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque nem todos estão dispostos a assumir um compromisso e se entregar por completo para Deus. E a primeira coisa é: precisamos estar disponíveis para Deus. Parece cômico se não fosse trágico. Como você pode imaginar um ser humano ou um salvo dizer para o seu Senhor que não pode fazer a obra dele, que não está disponível, ou que está cansado demais para fazer alguma coisa? Será que você consegue imaginar isso? Eu gosto de assistir aqueles programas, reality show, que fazem entrevistas para que as pessoas possam participar e ganhar uma vaga de emprego.
ou ser escolhido para serem mentoreados por aqueles coaches que estão ali participando do programa. E quando eles fazem alguma besteira, quando eles erram, aqueles apresentadores chamam ele, humilha e fala verdades na cara deles. Eles olham e dizem: sim, Senhor, eu concordo, eu errei, me perdoe. Que interessante. Se todo mundo fosse assim tão obediente e tão servidor, voluntário, seria muito bom. Mas a verdade é que eles querem impressionar aqueles apresentadores que estão ali lhe julgando, porque aquilo ali é uma prova e quem vai vencer é o melhor. E quando eu olho para nós em relação à obra de Deus, a gente percebe o quanto a gente é falho e quão indisponíveis nós somos para Deus. Jesus disse que grande é a seara e pouco são os ceifeiros. Essa é uma grande realidade em nossos dias, quando muitos cristãos poderiam estar servindo o reino de Deus, mas alegam não estarem disponíveis para Deus por conta do trabalho, dos negócios, da família, dos estudos, do cansaço e tantas outras coisas. Na parábola que nós lemos, Jesus deixou claro que tudo isso se torna desculpa quando usado para recusar o convite de Deus para fazer a sua obra. É muito triste, mas existem muitos cristãos que receberam dons e talentos e preferem enterrar do que usá-los para a glória de Deus, para cooperar com a obra do Senhor. Sabe por quê? Porque exige renúncia de alguns prazeres terrenos e essas pessoas priorizam mais os prazeres terrenos, a sua vida neste mundo, do que fazer a obra de Deus. Eu deixo aqui uma pergunta para você. Se quiser, pode responder aqui nos comentários. Na sua opinião, o que tem mais roubado o nosso tempo e nos deixado indisponíveis para Deus? Responda aqui nos comentários que eu vou estar lendo e dando um feedback para você. Segunda coisa, estar disponíveis para Deus quando Ele quiser. No livro de Mateus, capítulo 21, do 28 ao 31, Jesus conta outra parábola de um pai que disse a um dos seus filhos: vai trabalhar, e ele disse: eu não vou. E depois ele foi. E ao outro filho que o pai disse: vai trabalhar, e ele disse: eu vou, e não foi. Muitos cristãos acham que estar disponíveis para Deus é apenas orar, ler a Bíblia e ir à igreja. Tudo isso é essencial, é muito importante para a nossa vida cristã, mas não nos torna disponíveis para Deus. Quantos cristãos estão dentro das suas igrejas locais há tantos anos e quando são convidados para trabalhar para o reino, dizem que vão, mas nunca vão. São iguaizinhos àquele filho que disse que ia, mas não foi. Os disponíveis que Deus procura são aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. Quando são chamados por Ele, a pergunta é: você está disponível para Deus ou você só quer fazer para Deus aquilo que lhe convém? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós não podemos e nem devemos dizer para Ele em que área que a gente quer trabalhar, como é que a gente vai fazer, quanto tempo a gente vai oferecer para Ele. Não! A verdade é que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, precisamos entregar por completo. Estar disponível não é o horário, o momento ou fazer o que você quer. Estar disponível para Deus é quando Ele quiser. É para onde Ele quiser te enviar. É o que Ele pedir ou o que Ele mandar você fazer. Então entenda, não seja como aquele filho que disse que iria e não foi. Quantos cultos missionários o pregador chama para frente, você chora, fala línguas estranhas, se alegra, que coisa linda. Mas quando o pastor ou o líder diz para você assim: domingo que vem vai ter evangelismo e eu conto com você, e você diz: não posso, porque estou cansado. Ou quando o líder dos jovens chama você e diz assim: tal dia eu conto com você para ficar na recepção, e você diz:
eu não posso por causa disso e daquilo. A pergunta é: será que de fato você está disponível para Deus? E eu quero pedir a você que me ajude nessa mensagem. Escreva aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade de se comprometer com Deus. Escreve aqui no comentário e a gente vai dar um feedback para você, tá bom? É uma forma da gente interagir. Eu estou aqui falando para você uma palavra de Deus e você vai dando feedback para mim aí na sua casa, aí no seu trabalho, nos comentários, para que a gente possa ir interagindo e a gente possa estar orando por você. Porque eu creio que Deus chamou você e Deus quer usar você. Mas para isso, você precisa estar disponível para o Senhor quando Ele quiser. Terceira coisa, está disposto a assumir um compromisso. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 33, diz assim: Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Talvez este seja um dos maiores motivos pelo qual temos tão poucos cristãos interessados em trabalhar para o reino. Assumir um compromisso. Irmãos, quando nós assumimos um compromisso com Deus, isso é muito sério. É por isso que a maioria dos cristãos que não querem se envolver com a obra de Deus é porque, na verdade, eles não querem um compromisso com Deus. Eles querem ir para a igreja, eles querem participar do grupo, eles querem cantar, eles querem ouvir uma mensagem boa, mas eles não querem se comprometer a serem usados por Deus. O texto de Lucas que nós lemos deixa claro que se quisermos seguir os passos de Jesus, precisamos renunciar tudo quanto temos. Será que você está disposto a assumir esse compromisso com o Senhor? Mas a verdade é que se você não estiver disposto a assumir um compromisso nesse nível radical, você não presta, não serve para ser um discípulo de Jesus. Não tem como servir a Jesus pela metade. Não tem como amar Jesus com a metade do nosso coração. Não tem como ofertar metade da nossa vida para Jesus. O chamado de Deus é radical. Ou é tudo ou é nada. Muitos cristãos sentem até vontade de trabalhar para Deus, mas quando ouvem as responsabilidades, os critérios, eles recuam, porque não querem assumir aquele compromisso com Deus. Precisamos entender que Deus é um Deus de excelência, é um Deus de compromisso. Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. É por isso que Deus exige das pessoas que querem trabalhar para Ele compromisso. Deus, Ele procura os disponíveis, não os mais capacitados. Na verdade, é um privilégio servir a esse Deus tão poderoso. É por isso que a minha oração é: Senhor, o que o Senhor estiver fazendo no mundo, não me deixe de fora. Conta comigo para o que o Senhor precisar. Que você também possa fazer essa oração. Que aquilo que Deus estiver fazendo nesta terra, na sua geração, não te deixe de fora. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo. E se você foi abençoado, compartilha com teus amigos, comenta aqui, não deixa de comentar, de deixar o teu like, compartilhar com todo mundo que você acredita que Deus tem um chamado, que o Senhor quer usar para que ele assista esse vídeo, para que ela assista esse vídeo e também possa ser tocado pelo Espírito Santo e possa estar disponível para Deus. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo.